seja muito mais do que uma religiosidade, e passem a ser um relacionamento profundo de amor, aquele amor que me faz ser obediente a Ti, aquele amor que me faz andar na Tua palavra. Por isso, ao participarmos dessa ceia nessa manhã, nos dá essa consciência, nos faz lembrar que ali o Senhor pagou a nossa dívida, e nós somos livres para Te obedecer. O Espírito de Deus está em nós, e esse Espírito nos guia a toda a verdade. Que a gente pare de dar desculpas, que a gente simplesmente se arrependa, se levante e fala: Senhor, eu quero viver uma nova vida, eu quero ser um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem na Tua presença, glorificando ao Senhor em todas as coisas. Abençoa esse momento, Jesus, fortalece-nos como igreja, porque a ceia também fala de corpo, de unidade, e que a gente possa viver isso, Deus, uns com os outros. Sabemos que o mesmo sangue que nos redimiu, que nos perdoou, que nos salvou, é o sangue que redime, perdoa e salva cada um dos meus irmãos aqui, e todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Te adoramos, Jesus, em Teu nome, amém. Então, enquanto a gente canta essa canção, você pode participar do pão, do suco. Se você quiser orar com alguém, sinta-se à vontade. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara
eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Faz, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos encerrar dizendo assim, que somos livres. Amém. Livres, totalmente livres no Senhor. Amém. Diga assim: eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Sangue de Jesus, de Jesus, de Jesus. Amém, obrigado, queridos. Leandro, você não pode ficar aí no tecladinho para nós? Eu vou ser bem objetivo na minha palavra. A gente... Pode sentar, queridos. A gente está celebrando o Natal. Quem é que não gosta dessa época do ano? Alguém? Tem, né? Ninguém mesmo está com vergonha de falar? Tem gente que não gosta dessa época do ano. Essa é uma época que me envolve muito. E eu sempre gostei desta estação, desta temporada. Por várias razões. Mas a maior delas, quando eu conhecia Jesus e o Natal começou a fazer sentido, foi exatamente a história da redenção.
a história que a gente celebra. Se existem duas festas e duas celebrações que a Igreja de Jesus Cristo tem que bombar, é o Natal e a Páscoa. Começo e fim, né? E daí a gente tem que arrumar uma festa também para volta de Jesus, né? Para a gente ir para a glória, para a eternidade. Daí pronto, daí fechou, daí completou. E eu quero então fazer uma reflexão sobre o Natal, sobre a mensagem que esta época do ano carrega, que esse evento carrega. E eu dei como tema para minha mensagem a poderosa mensagem do Evangelho. A poderosa mensagem do Evangelho. Isso porque esses dias eu estava orando e pensando no Evangelho de Jesus Cristo, nesta boa notícia de salvação, que é o que se anunciou e se anuncia desde sempre, desde a vinda de Jesus até agora. E eu me lembrei de uma passagem do apóstolo Paulo, um texto lá do primeiro capítulo de Romanos, onde Paulo diz assim: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Porque eu não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo. Paulo falou aqui, ele declarou que ele não somente não se envergonhava, como estava disposto a pagar o preço que fosse necessário para fazer esta boa notícia se espalhar sobre a terra. E quando eu estava pensando nessa mensagem, eu pensei no seguinte: existem dois tipos de pessoas que estão relacionadas aqui ao Evangelho. A primeira delas são aquelas que precisam ouvir esse Evangelho. Você conhece alguém que precisa ouvir esse Evangelho? E a segunda delas são aquelas que proclamam esse Evangelho. Ou eu preciso receber essa mensagem e essa boa notícia, porque minha vida está um caos, porque não tenho sentido e propósito. Ou eu sou aquele que propaga essa boa notícia, ou seja, aquele que já recebeu essa boa notícia não pode ficar quieto, não é verdade? Não pode ficar calado. É muito egoísmo você ter ouvido uma mensagem, uma boa notícia de salvação a respeito de Jesus, e daí você fica guardadinho para você, né? Fica lá, não vou compartilhar com ninguém, tipo o Jimmy e a Cacau aqui, né? Já iam se pegar aqui, né? Não quero dividir, não quero compartilhar. Então pensa nisso, existem duas pessoas em relação a esta palavra e essa mensagem. Ou você é uma pessoa que necessita esse Evangelho poderoso de salvação, ou você é uma pessoa que já tem esse Evangelho poderoso, e você então deve ser um proclamador deste Evangelho. Tudo começa naquela manjedoura. Que história mais bonitinha, não é verdade? Talvez não se você começar a imaginar na real como foi ali para José e Maria. Como a história que a Isa contou, uma estrebaria. Mulheres, que tal ter um filho numa estrebaria? No meio dos animais. Aquele cheirinho não muito agradável. Sozinhos. A Bíblia diz: não havia lugar. Não havia lugar para José e Maria. Para muita gente não tem lugar para José e Maria. Não tem lugar para Jesus. Quando eu olho esses lugares aqui, essas casas, eu fico imaginando, existem muitas que estão fechadas e não há lugar para Jesus. Porque as pessoas estão tão presas na vida de miséria, no pecado. Naquela época foi assim. Maria e José não foram recebidos por ninguém. Naquela época se hospedava, a prática da hospitalidade era uma virtude que o povo judeu tinha. Ficar numa estrebaria era a coisa mais humilhante. Significava ninguém naquela cidade quis receber aqueles dois. Uma mulher grávida. Esse era o mundo para o qual Jesus viria. Esse mundo hostil.
Esse mundo que é governado pelo diabo, por Satanás, e não quer receber Jesus. Mas a Bíblia fala, muitos o receberam, glória a Deus, né? Você foi um que abriu o teu coração para Jesus nascer, né? Gente, isso aqui é uma notícia muito boa. É uma notícia maravilhosa que a gente tem para compartilhar. E daí o texto que eu quero ler com vocês é de Lucas 2, que vai ser projetado aí, Lucas 2, 9 e 10. Essa é a história dos pastores, só Lucas fala isso, que os pastores que estavam guardando os rebanhos à noite. E eu fico imaginando que cena maravilhosa, né? Imagina que tédio, né? Aqueles pastores durante a noite guardando um rebanho, tudo escuro, as luzes, as estrelas no céu brilhando, e de repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles. E o brilho da glória do Senhor o cercou. Vai imaginando a cena aí, né? E aquele lugar escuro, triste, sombrio, os pastores talvez meio sonolentos, eles são alvo da presença, da glória de Deus. A glória de Deus vem sobre aquele lugar. Ficaram aterrorizados. Próximo. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Isso que os anjos falam para aqueles pastores. Primeiro eles dizem: não tenham medo. A glória de Deus é algo aterrador, é algo maravilhoso, é algo profundo. Mas eles dizem: não tenham medo, trago boas notícias. Como é bom ouvir isso, né? Às vezes você vive aquela situação assim que você fica aterrorizado, meu Deus, o que vai acontecer? E alguém fala: calma, 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 é uma boa notícia. Ufa! Trago boa notícia. E eles falam, é uma notícia que é motivo de grande alegria. Grande alegria. Nasceu o Salvador, que é Cristo, o Redentor. Nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E aqui são usados 3 títulos para Jesus. Primeiro, Salvador. Quem que precisa de um Salvador, gente? Quem está em apuros, né? Você só precisa de um Salvador quando você está numa enrascada. Salvador é aquele que tem poder para te tirar de alguma situação de perigo. Aquele que vem até o teu encontro e diz: calma, eu vou te livrar. Eu vou te salvar. Mas salvar do quê? Salvar desse mundo. Se você é aquela pessoa que pensa que o mundo é bom, talvez você precisa ressignificar, porque o mundo, enquanto esse sistema aqui que nós vivemos, é mau. Não há nada de bom neste mundo. O mundo se torna bom porque nós vivemos nele agora, com essa presença bendita de Jesus. Porque nós trazemos os céus para a terra, e daí sim o mundo se torna bom. Porque a presença e a glória de Deus está em nós. Nós precisamos ser salvos de uma escravidão, de pobreza espiritual. Nós precisamos ser salvos do jugo opressor que existe nesse mundo, dos padrões, da injustiça humana. Nós precisamos ser salvos dos nossos vícios, das nossas tendências. Nós precisamos ser salvos do nosso eu, da nossa natureza maldita, das coisas que saem de dentro de nós, que muitas vezes até a gente mesmo se assusta. Nós precisamos ser salvos disso. Mas os anjos falaram aos pastores: não tenham medo. O nosso Salvador chegou. E Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos resgatar. Ele veio para te libertar de todo jugo. Daí depois ele fala: nasceu o Salvador, que é Cristo.
E aqui nós temos o título mais importante que foi dado a Jesus. Cristo não é um nome, Cristo é um título. Cristo é Messias, Cristo é libertador. Além de nos salvar do perigo, Ele vem nos libertar completamente. Para o judeu, o Messias era aquele que os iria tirar da opressão, do cativeiro. Mas que cativeiro esse? O cativeiro desse mundo. Viver nesse mundo sem Cristo é você viver num cativeiro medonho. Viver numa prisão absurda. Se você não tem Cristo neste mundo, você é um cativo, você é um escravo. Você é como aquele povo no Egito. Lembra a história do faraó lá? Quando o povo começou a falar, nós queremos ir adorar nosso Deus. Ele fala, então agora mais chibatada. Menos insumo e mais trabalho. Que tal? Assim é esse mundo, gente. Quem já viveu assim? Né? Eu vou te dar menos recursos, mas você vai ter que produzir mais, vai ter que correr atrás, vai ter que ganhar o pão no suor do teu rosto. Este é o cativeiro do mundo. Quando Jesus está lá em Nazaré, vou pedir lá a Vini, Lucas 4, 18 e 19. Jesus está em Nazaré, ele entra numa sinagoga e dão o livro da lei, e ele vai ler o livro da lei naquele momento, e olha onde cai. Na verdade não é o livro da lei, é o livro de Isaías, né? Olha onde cai, na profecia de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pensa que emoção, Jesus lendo o cumprimento desta palavra. O próprio Jesus lendo a profecia que estava se cumprindo. No final de ler esse texto, diz, hoje se cumpriu essa profecia. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos. Os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Isso é boa notícia ou não é, gente? Fala com convicção, hein? É boa notícia ou não é isso aqui? Pensa você lá, oprimido, escravo, cativo, com uma vida miserável. E de repente Jesus diz, chegou o tempo onde eu vou libertar da doença, libertar da sua autoimagem equivocada, libertar das tuas feridas emocionais, libertar da tua condição de miséria humana, de libertar da vida indigna que você leva. Libertador, aquele que tira da opressão. O pecado é o maior opressor na vida do homem, e o pecado ele tem um poder de roubar. O pecado rouba a tua energia, o pecado rouba a tua saúde, o pecado rouba o seu dinheiro, o pecado rouba os seus sonhos, o pecado rouba a sua visão, o pecado rouba o propósito de Deus na sua vida, só isso. Por isso que as pessoas estão aqui que nem um zumbi, porque o pecado tem o poder de roubar, de sugar, sabe aquele vampiro assim, ó? Que junta na tua jugular e suga todas as tuas energias. Este é a maior imagem que eu posso fazer do pecado. E a palavra de Deus está dizendo que Jesus veio me libertar disso, me libertar desta opressão. Agora eu não estou mais debaixo do jugo do pecado, eu não sou mais escravo do medo, né? Como o Fernandinho canta, mas eu sou filho de Deus, eu vivo uma nova vida, eu estou no reino de Deus. E daí eu queria rapidamente passar com vocês a respeito de como os 4 evangelhos falam de Jesus. Qual é a maneira como eles apresentam Jesus. Porque Jesus carregava essa boa notícia de libertação. Mas vejam bem, Mateus, eu vou ler um versículo de cada evangelho. Primeiro versículo de Mateus capítulo 1, começa assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, ponto. Assim Mateus apresenta Jesus. Genealogia com a sua identidade, com as suas credenciais. Jesus era o Messias.
Jesus era o filho de Davi, ele era descendente do rei Davi, o rei mais poderoso que Israel pôde ter na história. E ele veio para se assentar nesse trono e para nunca mais sair. Ele veio estabelecer um reino, não um reino como esses reinos desse mundo, que vão e vêm, que sobem e descem. Mas ele veio estabelecer um reino eterno. Um reino de justiça, de amor, de graça, de misericórdia, de perdão. É este reino de Jesus Cristo que está descendo sobre essa terra, e você e eu fazemos parte dele. Jesus é o rei. Mateus vai provar, buscando todas as promessas e as profecias do Antigo Testamento, dizendo: assim se cumpriu esta profecia, e todas elas se cumpriram em Jesus. Mateus é um ótimo livro para evangelizar. Jesus, o libertador. E um libertador precisa de autoridade e poder. Não é um Zé Mané que liberta os outros, não. Para libertar você tem que ter autoridade, você tem que ter governo. E um governo maior do que o do opressor, certo? De preferência. Senão não vai ter libertação. Jesus era e é até hoje o rei dos reis e senhor dos senhores. Porque ele vem da linhagem de Davi. E ele é filho de Abraão. Marcos começa o evangelho dele dizendo: princípio das boas novas do evangelho de Jesus Cristo. E só assim Marcos começa o seu livro. Essa era uma expressão que era usada no anúncio de um novo imperador que subia no poder em Roma. Esta era a frase usada: princípio das boas novas do imperador fulano de tal. E assim estes imperadores assumiam um trono. Ou então quando do nascimento de um filho de alguém que era da linhagem real, então se anunciava a boa notícia: princípio da boa notícia do nascimento do fulano de tal, filho do imperador. Marcos começa o seu evangelho declarando que um reino estava se estabelecendo. O Filho de Deus estava descendo à terra. E nos seus ombros ele estava carregando um governo, um poder e um reino que seria estabelecido para sempre nesta terra. Evangelho de Lucas. Os primeiros versos de Lucas, do 1 ao 4, Lucas introduz o evangelho dele dizendo que ele havia feito uma pesquisa muito acurada. Ele havia investigado a vida de Jesus e tudo aquilo que Jesus havia ensinado e feito para registrar aquilo no seu evangelho. E aquilo ele endereça a uma pessoa muito importante a quem ele chama de excelentíssimo Teófilo. Excelentíssimo Teófilo. Olha onde o evangelho chegou. A alguém da nobreza, a alguém que tinha uma posição importante dentro do Império Romano. O evangelho de Lucas é entregue para este homem como uma narrativa fiel e em ordem, para que ele pudesse ter plena certeza das coisas nas quais ele havia crido. Lucas faz quase uma defesa aqui do evangelho. Escreve uma tese para esse Teófilo dizendo: olha, o que você creu está aqui, ó, as provas incontestáveis daquele evangelho que um dia você recebeu e você creu. E por fim, João capítulo 1, verso 1. Esse evangelho é o mais diferente de todos e ele começa: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Do mesmo jeito que começa o livro da Gênese, João ele volta para a criação e diz: o verbo, Jesus, estava lá. Por meio dele todas as coisas foram criadas e todas elas subsistem pelo poder do seu nome.
João fala da divindade de Jesus. Enquanto Marcos fala da realeza, enquanto Mateus fala da realeza, enquanto Marcos fala do seu governo, e do seu poder e do seu reino, enquanto Lucas fala da sua humanidade, João fala da sua divindade. Ele era Deus e ele estava com Deus. E agora eu quero encerrar voltando lá para a palavra de Lucas 4, porque há uma expressão que me chama muito a atenção, Lucas 4, 18 e 19, vamos repetir essa frase aí, que Jesus lê na sinagoga, a última frase, Vini, isso, e que é chegado o tempo do favor de Deus, diga assim, tempo do favor de Deus, repita comigo, é chegado o tempo do favor de Deus. O que é o favor de Deus sobre a sua vida? Achar graça, o tempo do favor, o tempo de termos as nossas orações ouvidas, o tempo da libertação, o tempo de alcançar coisas gloriosas, porque achamos graça aos olhos do Senhor, porque o tempo do favor foi aberto. Em Jesus Cristo abriu-se o tempo da graça, o tempo da libertação, o tempo da misericórdia, o tempo do amor. As portas do reino estão escancaradas para todos aqueles que querem desfrutar do favor de Deus. Mas para você entrar nesse reino, você precisa passar pela porta. Esta profecia é para aqueles que passam pela porta, mas o tempo de favor está nesse momento, porque Jesus diz, hoje se cumpriu essa profecia, 2000 anos já se passaram e a gente está comemorando aqui o Natal, e dizendo, o tempo do favor de Deus está sobre a minha vida. Como eu tenho entendido isso nesse ano de 2023? Porque se tem uma coisa que a nossa natureza humana e que o diabo não quer, é que a gente entenda o que é esse tempo do favor de Deus. E o tempo do favor é o tempo da libertação, é o tempo da graça, do poder, do perdão. Por isso que Hebreus ele vai dizer, se vocês ouvirem a voz do Espírito hoje, não endureçam os seus corações. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam os vossos corações. Que voz as pessoas irão ouvir aqui em volta? Nós somos os mensageiros. Ontem eu falei aqui para as pessoas que estavam participando, que este lugar é um farol. Este é o lugar que tem um megafone aqui para anunciar essa boa notícia. Esse é o lugar para se declarar que o tempo do favor de Deus já está disponível para todo mundo que quiser acessar. E precisa ser acessado. E só pode ser acessado por meio de Jesus. Por meio daquele bebezinho que nasceu naquela manjedoura. Mas principalmente por meio daquele que morreu naquela cruz. Natal é mais do que essa linda história do bebê, dos magos, dos pastores. Mas é uma linda história de redenção e de libertação. E não uma história que é contada pelos outros, mas é uma história que é contada por mim. A minha vida testemunha do poder dessa mensagem, um testemunha, Lu. A minha vida testemunha do poder desta mensagem, do poder deste favor de Deus. Então eu te convido agora que estamos iniciando esse mês, para a gente celebrar esse momento tão importante. E você sabe, né, que nessa época do ano as pessoas ficam mais fofinhas, né? Elas ficam um pouquinho mais quebrantadinhas, né? Então essa é a oportunidade. É a oportunidade de você entregar essa mensagem. Vamos celebrar, vamos anunciar. Tem muita gente que não gosta dessa época. A Cristina falou que tem uma aluna dela que diz, eu não gosto desta época do Natal. Porque ela tem lembranças de perdas desse tempo. Mas essa mulher precisa ressignificar a história dela.
porque ela perdeu talvez tanta gente que ela amava, mas ela ganhou aquilo de mais precioso, que é o favor de Deus, que é o tempo da liberdade, que é o tempo de sair do cativeiro. Vamos viver essa boa notícia. Viva isso intensamente. Viva esse favor de Deus. Celebre o Natal esse ano pensando que essa mensagem, ela é muito poderosa, ela foi poderosa na sua vida, ou deve ser poderosa na sua vida. E você precisa desejar que ela seja poderosa na vida dos outros também. E vamos anunciar essa mensagem. Porque como eu comecei essa palavra, ou você é alvo dessa mensagem, ou você é o portador dela. Aonde você está? Se você já foi alvo dessa mensagem, e essa mensagem já alcançou teu coração, então automaticamente você cai na segunda categoria. Você é um anunciador. Então anuncie. Agora, se você nunca foi alvo dessa mensagem, essa manhã é a oportunidade de se render e receber essa mensagem na sua vida. Receber essa boa notícia. E eu não estou falando de frequentar a igreja, tá, gente? Tem muita gente que tem um currículo vasto dentro de uma igreja, mas nunca teve uma experiência com essa mensagem poderosa de libertação. Com essa mensagem poderosa de julgos serem quebrados, grilhões serem destruídos. E você viver uma experiência de saber, eu faço parte do reino de Deus. Eu faço parte dessa história. Para a gente poder dizer para Jesus, Jesus, valeram os cravos que te cravaram ali naquela cruz. Valeu toda a vergonha e todo o desprezo que você viveu o seu ministério inteiro, a sua vida toda. Valeu não ter encontrado um lar para nascer, porque hoje você encontra a minha vida. Hoje você tem o meu coração. Como a gente sempre fala aqui, cristianismo não é uma religião, é um relacionamento com Deus, é uma vida com Ele. E a prova disso é essa história. Quero te convidar a ficar em pé, para a gente orar, encerrando esse tempo. Obrigado aí pela tua compreensão. E responda agora aí no seu coração diante de Deus. Você é um alvo dessa mensagem? Você ainda quer entender profundamente essa mensagem poderosa do Evangelho? Ou você é um proclamador dessa mensagem? Se você se sente um alvo, essa é a oportunidade. Decida receber. A Bíblia diz, mas a todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você crê em Jesus Cristo, como Rei dos Reis, como aquele que veio estabelecer um reino de poder e autoridade, como aquele que é o próprio Deus, e veio aqui para esta terra, para te redimir da culpa, do pecado, da escravidão, e te trazer e te levar para um novo reino. Se você crê nisso, simplesmente diga ao Senhor, Senhor, eu creio e eu recebo essa promessa. Eu quero viver este tempo de favor de Deus. Eu quero viver este tempo de favor de Deus na minha vida. Que o Senhor venha selar esse compromisso. Que a tua mensagem ela possa entrar como um fogo ardente no nosso peito nessa manhã. Deus amado, que a gente saia daqui plenamente convictos de que aquele sangue derramado na cruz foi por nós, foi para nos salvar, foi para nos livrar, e nós queremos celebrar e exultar esta tão grande salvação que o Senhor nos deu. Pai, e como proclamadores dessa mensagem, eu quero orar para que o Senhor nos dê intrepidez e ousadia, Deus. Em nome de Jesus, tira do nosso coração, Senhor, todo o egoísmo. Esta palavra precisa ser compartilhada. Essa mensagem precisa ser anunciada. O Senhor confia a nós esta mensagem para ser proclamada nesse mundo. Nós somos ministros do Senhor, nós somos portadores dessa mensagem.
não simplesmente uma boa notícia discursada e teórica, mas nós somos portadores da boa notícia que encarnou na nossa vida. E nós temos testemunhos da tua bondade, do teu poder. Nós temos testemunhos do favor de Deus na nossa vida, como o Senhor tem sido bom conosco, Jesus. Queremos ser proclamadores da mensagem e aproveitarmos esses dias desse ano. Aproveitarmos, Senhor, esses eventos que nós temos tido aqui, o Natal na Vila, para a gente poder semear a tua semente no coração de pessoas aqui do nosso bairro. Nos faz ousados e intrépidos, Senhor. Que nós sejamos como um farol. Que nós sejamos aqueles que anunciam essa mensagem poderosa do Evangelho de Jesus Cristo. E obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado pela tua presença entre nós. Que o teu nome seja louvado e engrandecido através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Queridos, eu tenho um aviso para você. Próximo domingo, dia 10, nós só teremos celebração à noite. Ok?